Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário e compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba, faz o meu trabalho chegar para mais gente que acompanha o futebol americano. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição, tem conteúdo todo dia no Instagram, no Twitter, então dá uma conferida que com certeza você vai achar algum tema que você vai gostar. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho da próxima rodada do Brasileirão, né, o da D1, o Campeonato Brasileiro organizado pela CBFA. Na semana que vem vai ter um vídeo também falando sobre as semifinais da D2 que vão rolar, né? Lembrando que o campeão da D2 garante uma vaga nos playoffs da D1. Então, na semana que vem vai ter um conteúdo também falando sobre isso. Quero tentar ainda essa semana soltar um conteúdo de prévia da BFA também. Vou tentar dar uma boa olhada nos jogos para falar um pouquinho. Mas vamos falar do Brasileirão da D1. Nós vamos ter 7 jogos esse final de semana. 3 que vão acontecer no sábado e 4 que vão acontecer no domingo. Eu vou começar falando dos 3 jogos que vão acontecer no sábado. Começando pelo jogo entre Rio Preto Whalers e Rondonópolis Hawks. Esse jogo ele vai acontecer lá em São José do Rio Preto, às 14h45 da tarde, no estádio Teixeirão. Então o Whalers vai ter seu segundo jogo no campeonato em casa. O Rondonópolis Hawks, que venceu na estreia em casa o Dragons, vem agora para São Paulo para jogar. E vai ser um jogo muito interessante. A gente vai ter esse ataque do Whalers, que a gente já cansei de falar aqui no canal, tudo que ele pode fazer. Quanto mais a gente olha, mais animado a gente fica. A gente viu mais de 60 pontos logo na estreia contra a equipe do Rednecks. Então é um jogo que eu estou muito curioso, porque esse time do Hawks tem um ataque que conseguiu vencer o Dragons, que tem uma defesa interessante, conseguiu forçar muitos erros da equipe do Dragons. Então vamos ver se a equipe consegue forçar alguns erros do Whalers, né? Algo que ainda ninguém conseguiu fazer esse ano. Vamos ver o que o Hawks traz. E esse jogo traz uma dinâmica interessante, porque a gente vai ter o Zanquim, teoricamente, no comando da equipe do Hawks, né? Zanquim, que era da equipe do Ocelotes, daqui de São Paulo, jogou contra o Whalers na primeira partida de 2022, acabou não indo muito bem, mas agora vamos ver como que ele está nessa segunda partida pelo Hawks, né? A equipe teve seu primeiro jogo, está se achando, teve alguns probleminhas, precisa explorar muito do seu jogo terrestre também. Falei do Zanquim, mas eu acho que o jogo terrestre vai ser fundamental, principalmente para você minar o ataque do Whalers, né? Você tentar correr muito com a bola, gastar relógio, deixar o Cole de companhia fora de campo, é uma das chaves do sucesso para conseguir vencer esse jogo. Para mim, o favorito é a equipe do Rio Preto Whalers, tanto por jogar em casa quanto por tudo que a gente já viu. A equipe do Hawks conseguiu vencer o Dragons, isso é verdade, tem muitos méritos, mas eu acho que talvez contra um ataque mais franco-atirador, que tem até um pouco mais de recurso para pontuar, talvez a equipe do Hawks não consiga acompanhar, vamos dizer assim, esse jogo que, na minha opinião, deve ser um pouco de tiroteio dos dois lados. Partindo agora para a Vila Velha, teremos o jogo entre a equipe do Tritões contra a equipe do Corinthians Steamrollers, jogo também no sábado, às 2 horas da tarde. As duas equipes perderam na sua estreia, né? A equipe do Tritões perdeu para um Flamengo Imperadores muito físico, o Corinthians Steamrollers perdeu para um Galo que está um timaço em 2022, então é um jogo ali de tentativa de recuperação de ambas as equipes. O Corinthians tem uma viagem longa para fazer, isso com certeza tem que ser levado em consideração. Eu acho que a equipe do Tritões sofreu um pouco de não ter jogado muitos jogos ainda esse ano, talvez sofra um pouquinho, não conseguiu segurar um ataque terrestre do Flamengo, que era muito físico, correu para 200 jardas, não é a mesma característica do Corinthians. O Corinthians não é um time com uma linha ofensiva tão física, ele é um corredor tão físico, né? O Ferrari é um jogador um pouco mais dinâmico, então é um cara que não é tanto pela força, é mais pela velocidade, é mais pelos cortes. Então vai ser um jogo diferente, vai encarar um Corinthians que tem um jogo aéreo mais bem trabalhado que a equipe do Flamengo. O Flamengo que tem uma mão e um quarterback que já foi da seleção brasileira, tá em alta, mas que o Matheus Torres tem um jogo muito mais rápido com os próprios recebedores, acho que até por uma questão de entrosamento. Então vai ser um desafio legal para essa defesa do Tritões. E para o Corinthians também vai ser mais uma vez um desafio, porque eu acho que vai encarar um Tritões que também é um time físico. Eu acho que é uma característica que muitos times de São Paulo sofrem quando vão para o Nacional, é o aspecto físico do jogo, seja contra o Paraná, seja contra Rio de Janeiro, seja talvez contra o próprio Espírito Santo. E eu dei aqui uma olhadinha, né? Eu anotei o nome do quarterback da equipe do Tritões, o Irving. É um menino que eu acho que ele tem muito potencial para correr com a bola, pode estragar com as próprias pernas. Eu acho que isso poderia até ter sido mais utilizado contra a equipe do Tritões, e contra a defesa do Corinthians isso talvez seja sim uma boa forma de atacar
essa defesa do Corinthians Steamrollers, que vai precisar dar uma volta por cima, ainda mais depois do que aconteceu na estreia. Esse é um jogo muito difícil de palpitar, porque o Tritões a gente tem pouco do que a gente viu esse ano, e o Corinthians tem todo o fator de uma viagem de mais de 15 horas, vai ter que jogar fora de casa, então eu acho que vai se passar muito pelo aspecto físico. Eu acho que o Corinthians, diferente do jogo contra o Galo, tem chances de responder e talvez conseguir vencer o jogo respondendo com esse bom ataque, mas talvez o Tritões seja um pouco favorito por esses aspectos físicos e talvez também o fator casa, não ter essa viagem tão longa para se preocupar. Indo para o nosso terceiro e último jogo do sábado, tem um outro jogo muito interessante, que é o jogo entre Flamengo, Imperadores e Cruzeiro. Né? O jogo vai ser em Cabo Frio, né? No Rio de Janeiro, no sábado às 14 horas. É um jogo que eu estou muito interessado, porque o Cruzeiro chegou à final do Mineiro, pegou o Galo, e na estreia do Brasileirão teve que encarar o Galo de novo, então tomou duas pancadas muito fortes. Já teve a estreia do Dan Miller como novo head coach, né? E o Dan é uma das coisas que me deixa mais intrigado para esse jogo. Como eu falei no jogo entre Tritões e Corinthians, o Flamengo tem um time muito físico, um time que corre muito bem com a bola e que tem um quarterback muito experiente no comando das ações. Vamos ver como que o Dan, que é um head coach de mentalidade mais defensiva, como ele consegue se ajustar a isso com essa equipe do Cruzeiro. Será que a equipe do Flamengo vai conseguir se impor fisicamente de novo? Vai conseguir correr muito bem, o R40 ser mais acionado, uma mão ali tentar alguns play actions. Vamos ver como tudo isso vai funcionar, vai ser um jogo muito interessante. Ver o efeito do Dan agora com mais tempo dentro desse elenco, do próprio Rafa Cruz, que pelo que eu entendi não é parte direta da comissão, mas é um veteranaço, é um cara com muita história dentro do FA e que com certeza não é o cara que fica quieto durante os treinos, nem fica quieto durante os jogos. Inclusive revendo o jogo entre Galo e Cruzeiro, dá pra ver um lance ou outro dele ali, correndo de um lado pro outro, fora de campo. Então vai ser um jogo muito interessante. E o terceiro e último fator que eu não posso, o segundo fator que eu não posso deixar de fora aqui é a estreia do Álvaro, pela equipe do Cruzeiro, né? Álvaro Fadini, um dos melhores quarterbacks em atividade, está de volta ao Brasil. Não vai ter o elenco tão forte como ele teve nos últimos anos, nas suas últimas passagens pelo Brasil. Foi até uma coisa que eu conversei com o Felipe do Mapa, que a gente ambos estamos muito curiosos para ver o que esperar desse ataque comandado pelo Álvaro. É um cara que traz experiência, é um cara muito bom e pode ser o cara para dar esse clique a mais que esse time do Cruzeiro está precisando, que tem um ataque organizado, mas que precisa de mais ritmo, e ter um quarterback assim no comando com certeza faz a diferença. Para fechar, eu queria só deixar pontuado também que a equipe do Cruzeiro tem que tomar muito cuidado com os special teams, né? Só na estreia do Brasileirão contra a equipe do Galo foram vários erros no punch, então a equipe do Flamengo é uma equipe que não costuma ter esses pequenos errinhos, e num jogo como esse, que na minha concepção vai ser um pouco parelho, a gente tem que tomar cuidado com todos esses fatores. E se eu tivesse que colocar um favorito hoje, eu ainda colocaria o Flamengo. Eu acho que é um jogo muito parelho, assim como Tritões e Corinthians, mas eu acho que o Flamengo, por conta do aspecto físico, talvez consiga controlar um pouco mais. Talvez o Álvaro ainda não esteja no time certo com os recebedores do Cruzeiro, mas é um jogo que, na minha opinião, vai ser muito apertado, vai ser muito parelho. Falando de jogo parelho, de jogo apertado, vamos para o primeiro jogo do nosso domingo, que vai ser o jogo entre Moura Lacerda Dragons e Gama Leões de Judá. O Dragons que perdeu na estreia para o Hawks, o Leões de Judá que venceu a equipe do Goiânia Rednecks. O jogo vai ser em Ribeirão Preto no domingo às 10 horas da manhã. A primeira curiosidade é o reencontro de dois jogadores que foram do antigo Botafogo Challengers, né? Para quem não sabe, o Dragons é uma junção da equipe de Barões de Ribeirão Preto e do antigo Botafogo Challengers, né, que viraram Moura Lacerda Dragons, e dois jogadores da equipe do Gama, né, dois jogadores muito importantes da equipe do Gama já fizeram parte desse elenco, que é o Dimitri, o quarterback, e o Ronel, que é recebedor. Então, dois jogadores muito bons, muito importantes, que vão reencontrar aí muitos ex-companheiros de equipe agora do outro lado do campo. Então vai ser, acho que até um duelo muito interessante entre eles, né? Talvez tenha ali um pouquinho de trash talk, um pouco de brincadeira entre eles durante ou até antes do jogo, mas vai ser um duelo muito interessante. O Gama encarou um Rednecks que, como eu falei em outros vídeos, não é um ataque ainda muito organizado, não tem muito ritmo, então conseguiu sair zerado, conseguiu tirar proveito disso, conseguiu forçar, inclusive uma pick six. Vai encarar um ataque do Dragons que é mais organizado, a gente já não sabe quem vai ser o quarterback, se vai ser o Matheus, se vai ser o Renato, mas é um ataque com um jogo corrido bom, e eu acho que esse vai ser um bom teste para a defesa do Gama também. A gente ainda não sabe como está a situação do Klaus, se o Klaus volta ou não, mas é um recebedor também que você tem que prestar muita atenção, que você pode acionar de diversas formas,
e que no momento certo pode ele surpreender muito a defesa. Então vai ser um jogo muito interessante. E um último comentário antes de fechar sobre esse time, sobre esse jogo, é falar de uma coisa que me deixou muito preocupado com a equipe do Dragons na estreia contra o Hawks, foi como a equipe não soube lidar com estar atrás do placar, né? A equipe acabou sofrendo uma interceptação, que se eu não me engano foi retornada para touchdown. No kickoff seguinte se atrapalhou e perdeu a posse, depois foi perdendo o controle do jogo, e estar atrás do placar é algo normal. Então eu acho que a equipe do Dragons, por talvez não ter tido isso durante nenhum momento do Campeonato Paulista, tirando os 2 jogos contra a equipe do Rhinos, né, na SPFL, talvez o time não soube trabalhar ainda estar atrás do placar. Então eu acho que esse jogo talvez seja um desafio, porque a equipe do Gama é uma equipe forte, é uma equipe que vai pontuar, na minha opinião, eventualmente, e o Dragons tem que ter essa cabeça fria, acalmar um pouco os ânimos para conseguir voltar no placar, caso fique perdendo, né? Esse jogo é bem parelho, é bem dividido, mas eu acho que eu vou apostar, eu iria de Gama. Eu acho que é uma equipe bem organizadinha, é uma equipe que tem um ritmo legal, e talvez esse aspecto do Dragons ainda pese um pouquinho nesse jogo. De repente, se a equipe do Gama conseguir abrir 1 touchdown, 2 touchdowns no começo do jogo, a equipe do Dragons não consiga se ajeitar muito, mas joga em casa, vai ter o apoio da torcida, e a gente torce para que seja um jogo muito bom, né? Pra gente fechar agora, nós temos mais 3 jogos que vão rolar nesse domingo. Vou falar rapidamente de 2 deles, porque eu acho que são jogos que a gente vai acabar chovendo um pouco no molhado. O primeiro é Spartans e a equipe do Curitiba Crocodiles, jogo que acontece às 14 horas no domingo, aqui em São Paulo, no Centro de Treinamento Touchdown. Então, para você que é de São Paulo, vá ao CTT, compareça, vamos ter 2 jogos muito bons de futebol americano. Devo estar lá no domingo, gravar um conteúdinho para vocês de entrevista, tudo mais, tentar fazer um material diferente. Então, para começar falando desse jogo, o Spartans ainda se adaptando a não ter o KC mais no comando desse ataque. Ok que o KC efetivamente foi o quarterback do Spartans por menos de 1 ano, mas é diferente você ter um cara como o KC, você ter um cara como o Phelps. Como eu falei no último vídeo, eu acho que o bastão foi passado para o Phelps e ele ainda não estava pronto para ser esse cara, esse número 1, mas vai ter as dores do crescimento, vai encarar um Curitiba Crocodiles que a gente não viu nada na primeira semana, porque aparentemente o jogo não foi filmado, então a gente não conseguiu ver nada. Mas, se for muito do que a gente viu no Paranaense, é um ataque muito organizado, uma defesa muito física, e eu acho que a equipe do Croco é a favorita, mesmo jogando fora de casa. Eu acho que a defesa do Spartans pode sim dar um passo a mais para tentar forçar mais os erros, tentar colocar o ataque em melhores situações, e vamos ver como que o Phelps consegue reagir a isso, né? Eu acho que é importante para ele pegar esses tipos de adversários, defesas fortes, que vão exigir que ele avance, que ele melhore o seu jogo. Então vamos ver como é que vai ser isso, mas o favorito para mim é a equipe do Croco, mesmo jogando fora de casa. E o outro jogo do CTT, esse que acontece às 10 horas da manhã, é o jogo entre Guarulhos Rhinos e Santos Tsunami, que eu não poderia vir aqui falar outra coisa que não fosse que o Rhinos é franco favorito. Eu acho que o Rhinos poderia usar esse jogo talvez até como um jogo para poupar um pouco do seu elenco. A gente sabe que o Brasileirão é longo, o Rhinos chegou até a final da SPFL, então é um elenco que está cansado. Claro, conhecendo a equipe do Rhinos, ninguém vai querer tirar o pé, ninguém vai querer jogar devagar, mas eu acho que é um jogo que a equipe pode de repente abrir uma vantagem e começar a rodar um pouco mais, como o próprio Fabião, head coach da equipe, falou no último jogo. Os meninos do Academy que jogaram na SPFL, a Série Prata, muitos foram puxados, então eu acho que é uma boa oportunidade para colocar eles contra esse time do Santos, que tem nomes experientes, que tem nomes veteranos, para deixar eles também terem um pouco, criarem essa casca, né, para que de repente eles possam ser mais utilizados daqui para frente, se de repente algum jogador se lesionar. Então eu acho que a equipe do Rhinos pode usar esse jogo como até um pouco de teste. E para o Santos Tsunami eu acho que assim, é um jogo que tem que ser muito perfeito da defesa, a defesa que no final do Paulista teve ótimos momentos, conseguiu sair zerado de um jogo, saiu de um outro jogo sofrendo só um touchdown. Então eu acho que é um time que defensivamente tem que fazer um jogo praticamente perfeito, e no ataque, tentar controlar relógio, tentar correr com a bola. O Rhinos, a gente viu a equipe sofrendo fisicamente um pouquinho na linha contra a equipe do Paraná HP. Não sei se o Santos tem o mesmo potencial na linha ofensiva para causar esse estrago, mas é uma das formas do Santos ganhar. E vamos ver o que dá para esperar desse jogo, mas não tem como falar que o franco favorito dessa partida não é a equipe do Rhinos. E para a gente fechar o nosso 7º e último jogo, vamos falar de Paraná HP e Brown Spiders, né? Jogo que acontece domingo, 2 horas da tarde, em Campo Largo,
né? Esse jogo é muito interessante porque vai ser a terceira vez que as equipes vão se enfrentar esse ano. O primeiro confronto, a equipe do HP venceu. O segundo encontro, a equipe do Brown Spiders venceu numa semifinal e tirou o Paraná HP da disputa. E vai ser esse terceiro jogo, né? A equipe do Brown Spiders que venceu por 42-0 na sua estreia, contra o Paraná HP que veio para São Paulo e encarou um ataque aéreo que não tinha visto ainda em 2022. E vai ser um duelo muito interessante, porque eu acho que são duas equipes que, até pela fala do head coach da equipe do HP, existe uma rivalidade saudável entre as equipes. E vai ser muito interessante, porque o Brown Spiders conseguiu usar e abusar muito do seu jogo aéreo contra o Spartans, que não era algo que eu imaginava que ia acontecer da forma que aconteceu, mas conseguiu usar e abusar muito bem disso, e teve a oportunidade de ver o Paraná HP ser exposto no jogo aéreo. Então, de repente, a equipe consegue ali, com o material que teve do primeiro jogo, manter o seu jogo aéreo, trabalhar um pouco mais esse aspecto do seu jogo contra um HP que correu muito bem com a bola contra o Rhinos e que no jogo aéreo teve momentos, mas ainda não tem o ritmo. Eu acho que o Paranaense como um todo não tem tantos times que passam tanto a bola, então o fator físico e o jogo corrido pesam bastante, mas eu acho que a equipe vai precisar ter esse jogo aéreo mais aflorado, um pouquinho mais afinado, para conseguir realmente disputar e ir para jogos como por exemplo esse do Brown Spiders, que de repente a equipe consiga usar mais o seu jogo aéreo e de repente transformar o jogo num jogo de muitos pontos, a equipe do HP conseguir buscar esse placar. Bom, gente, mais um vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa seu comentário, compartilha esse conteúdo porque me ajuda pra caramba a continuar produzindo conteúdo. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. Dá para me chamar lá pra gente bater um papo, falar de FABR, de NFL, de beisebol, de qualquer tema, tô sempre à disposição para ouvir, conversar com todo mundo. Tamo junto e até a próxima!